Queridos, boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos novamente aqui, nesta hora, para cumprir com aquilo que o Senhor Ele nos designou a fazer, a levar a sua palavra, e ao nosso pastor, que eu creio que Deus colocara em seu coração para que nós pudéssemos estar assim, ministrando aos nossos corações e ao mesmo tempo no coração dos irmãos. Amém, queridos? A reflexão desta tarde se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 24 e o verso 25, somente a parte B. Amém? Vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 24, o verso 25, a parte B, que diz assim: Assim, o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma vez o Senhor, meu Pai amado, nos dá a oportunidade de estarmos, meu Pai amado, na Tua presença, Senhor amado. Longe fisicamente, mas em espírito, Papai amado, nós estamos unidos, meu Pai amado, em um só propósito de Te adorar, Pai. Quero Te pedir, meu Pai amado, que por mais uma vez o Senhor me tome nas Tuas mãos para cumprir com aquilo, meu Pai amado, na qual o Senhor ministrou já no meu coração de acordo com a Tua palavra, para me alimentar e para alimentar, Jesus amado, a Tua igreja, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, aquele que crê, diga amém. Queridos, Deus ele tem ministrado esta passagem no meu coração já faz algum tempo, creio que umas 2 semanas, e eu estava esperando a oportunidade, porque as coisas não são como nós queremos, como Deus quer, e eu estava pedindo a oportunidade certa para o Senhor, e creio que a oportunidade é agora. O Senhor quer falar conosco. Na verdade, Ele já tem falado muito comigo acerca do que nós acabamos de ler, e eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar nos nossos corações esta tarde. Amém? Queridos, todas as vezes que nós falamos, lembramos de Davi, automaticamente o nosso pensamento ele vai para 2 linhas. Nós pensamos logo em que está no capítulo 13 do mesmo livro que nós lemos, de 1 Samuel, quando Deus diz que Davi é segundo o coração dele. Automaticamente nós já vamos para o mesmo livro, no capítulo 17, onde Davi ele derrota ali pela mão poderosa do Senhor a Golias. Então, nós, todas as vezes que nós lembramos de Davi, nós lembramos dessas vitórias, de como Deus tratava ele. Mas nós não devemos esquecer que Davi também ele fraquejou muito. Não tirando o mérito dele diante de Deus, porque ele foi um grande rei, juiz. Ele foi, de fato, aquele que quando pecava, ele se humilhava na presença do Senhor, e o Senhor se aplacava dele e perdoava os pecados dele. Nós podemos ver tudo isso quando ele escreve a maioria dos salmos, do livro de Salmos, o relacionamento que Davi tinha com o Senhor. Mas nós sabemos que todos nós temos falhas, temos momentos na qual a gente fraqueja, nós somos seres humanos, por isso que nós somos dependentes de Deus para tudo. E Davi, ele era um homem normal, era um homem comum, que foi levantado por Deus como rei, e ele tinha os seus momentos de fraqueza. Mas quando Davi se humilhava, ele se humilhava para valer. Ele rasgava não só as suas vestes, mas também rasgava o seu espírito, ele se rasgava o coração, a alma, ele se doava para o Senhor para poder receber o perdão da parte de Deus. E eu costumo dizer que os grandes homens de fé, os homens que venceram na Bíblia,
as coisas que foram escritas acerca dos seus fracassos também, nós somos muito mais que privilegiados, porque nós podemos aprender em cima desses erros desses homens para não cometermos os mesmos erros. Ou fazer de tudo para fugir deles, para não cometer. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz todo tipo de resposta para as nossas perguntas, para as nossas dúvidas. Eu costumo dizer que ela é a bússola do homem perdido, daquele que está procurando uma resposta, e a resposta nós encontramos na palavra do Senhor. Nós sabemos que nós estamos vivendo dias maus, dias que têm assolado a muitas pessoas. Eu, particularmente, eu fico estarrecido quando eu abro a televisão, independente do canal, todos os canais, todos os veículos de comunicação, assim também como as redes sociais, elas trazem essas informações a respeito de como esta doença, como esta peste tem dizimado as nações, tem assim ceifado a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, eu fui abrir a televisão, hoje de manhã cedo eu estava olhando que só nos Estados Unidos morreram quase 2.000 pessoas em um dia. Nós estamos falando de 2.000 pessoas que estão morrendo por conta desta epidemia. São pessoas que de repente nem conheceram a Jesus, de repente conheceram, alguém chegou a falar, talvez muitos deles ali na última hora no leito, no último suspiro, algum missionário, alguém chegou lá para apresentar Jesus. E louve e aprove a Deus que ele, ela, quantos sejam, foram salvos, eu creio. Mas a grande maioria, queridos, com certeza estão perdendo as suas vidas. E como eu costumo dizer, nós não costumamos pregar sobre céu, sobre inferno, sobre salvação. Nós costumamos nos prender em muitas coisas. E tudo que está acontecendo hoje, queridos, tem várias linhas de interpretações. Várias pessoas que são doutoradas em teologia, as pessoas que estudam a Bíblia, arqueólogos da Bíblia, pessoas que têm várias linhas de pensamento no que está acontecendo. Mas eu, pela palavra, eu vou lá no livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, quando diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, e a nós as reveladas, e aos nossos filhos para cumprirmos esta palavra. Tem coisas, queridos, que são ocultas a nós, é só a Deus que pertence. E nós, como seres humanos, nós temos a mania de tentar saber o que está acontecendo, de dizer de repente que até Deus falou alguma coisa para a gente, quando de fato não falou. É o que está acontecendo. Eu tenho observado tantas coisas neste meio, neste tempo, na qual nós estamos assim fisicamente longe uns dos outros. O Senhor tem me feito eu pensar muitas coisas e como elas têm surgido. Vocês querem um exemplo? Quando foi declarado o jejum nacional, que eu não tenho nada contra, graças a Deus, muitas pessoas elas utilizaram desse meio para montar cartazes com sua foto, com a foto do presidente, para se autopromover. Quando Jesus, no capítulo 6, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, nos diz totalmente diferente com relação ao jejum e à oração. Mas as pessoas aproveitam este momento. Tem outras pessoas que dizem que o diabo, Satanás, ele tem operado no meio dessa epidemia. Outras pessoas dizem que de repente é um juízo de Deus porque as pessoas têm se afastado do Senhor. E isso pode ser uma forma que o Senhor está trazendo para as pessoas se chegarem mais a Ele. Prova disso, que nós podemos ver que muitas pessoas têm se dobrado, todo o joelho tem se dobrado, as pessoas têm chorado na presença do Senhor, aleluia. E o Senhor tem testificado isso no meu coração. Por isso que eu li Deuteronômio 29, 29. Se nós não sabemos o que é, que nós possamos somente a esperar. Porque como diz Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olhe, daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito ou decreto.
pelo seu poder. Nós somos chamados por Deus. Nós temos que esperar tão somente nele, independente do que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, nós temos que pensar, nós temos que refletir. Deus, de alguma forma, ele permitiu que a maioria das igrejas não estivessem assim tendo seus cultos, através desta epidemia, mesmo pelos governantes ter levantado os decretos para ninguém estar próximo, mas tem um motivo, tem um sentido e tem um propósito. E eu creio que o propósito é maior, porque os pensamentos do Senhor eles são maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia! E nós sabemos que o Senhor está agindo. Ele é que é o dono da obra, é Ele que faz a obra, é Ele que é o responsável pela obra, é Ele que sabe, está tudo pesado em suas mãos, nada foge do seu controle. E nós como igreja, nós temos que nos manter firmes. Nós vamos fraquejar sim. Davi, ele fraquejou. Davi aqui, agora ele coloca no seu coração para fazer um censo. Está descrito também no segundo livro de Crônicas, no capítulo 21, que narra os acontecimentos do livro de 2 Samuel. E lá no capítulo 21 de Crônicas diz que Satanás encheu o coração de Davi. Por quê? Porque Davi ele já estava expressando esse desejo de fazer um censo novamente do povo de Israel, para saber como é que estava o seu poder bélico, o seu exército. Ou seja, naquele momento ali ele deixou aquela maldade tomar conta do coração dele, que ele esqueceu de Deus, que tudo que Deus tinha feito por ele, pela nação, foi pelo braço poderoso, pelas mãos do nosso Senhor. E naquele momento que ele propôs em fazer aquele censo, ele se afastou, ele quis depositar todo o seu poderio, toda a sua confiança no seu próprio braço, e por isso Satanás encheu o coração dele, e Deus permitiu que isto acontecesse. Entenda a palavra. Deus ele permite para ver até quando o homem vai, até para onde ele vai, como ele vai fazer. Ele deixa o homem fazer aquilo que ele desejou no seu coração como forma de iniquidade, de maldade. E o Senhor ele permitiu Davi fazer aquele censo. Tem algo que me chama a atenção nesse texto, depois os irmãos podem ler com mais calma. É que o líder do exército, o general do exército de Davi era Joabe. Joabe nós sabemos que era um general, era um homem, um soldado de guerra implacável. Tão implacável que até mesmo o rei Davi ele não ouvia. Prova disto é quando o filho Absalão de Davi ele se rebelou contra ele. Davi estava com o coração partido, porque sabia que ele ia ter que guerrear contra o próprio filho, porque o filho tinha se levantado contra Davi. Mas ele deu ordens para Joabe: olha, quando vocês olharem Absalão, não os matem, mas tragam ele em vida para cá, porque é meu filho. E Joabe consentiu ali só da boca para fora. Mas na primeira oportunidade que ele teve, nós sabemos que ele matou Absalão. Então ele era um homem implacável. Mas neste texto, Deus ele nos confunde. Este homem violento e implacável, quando Davi propôs em seu coração e chamou esse general Joabe: olha, confere o meu povo, confere, sai em todas as cidades de Israel, Dan, Beceb, todas as regiões, para saber quanto tem de gente. E Joabe agora vira para ele e diz: meu Senhor, por que tu vai fazer isto, pai? Por que tu vai fazer isso, meu Senhor? Por acaso Deus não pode, o teu Deus te dar o dobro que tu tem? Mas o rei Davi, a palavra dele valia mais, ele era o rei, era ele que liderava a nação. E Joabe foi fazer esta conferência. É diferente daquele censo que Deus pediu que a nação fizesse, que está escrito no livro de Números, que foi uma ordenança de Deus. Mas a partir do momento que Davi propôs isso em seu coração, que Joabe, depois de 9 meses, ele chega com a notícia de quantas pessoas tinha. Só de Judá tinha mais de 800 mil, do povo inteiro tinha mais de 1.300.000 pessoas que puxavam a espada. O que me chama a atenção é que depois que Davi determinou isso, depois de 9 meses, quando Joabe voltou e deu o relatório do censo para Davi, automaticamente a palavra de Deus disse que ele se arrependeu. E ele coloca no seu coração e diz: Senhor, eu pequei loucamente contra ti, pai. Ou seja, Davi se arrependeu ali novamente.
Mas a consequência já estava gerada, queridos. A consequência, quando isso nos traz uma aplicação muito linda nesses dias de hoje. Nós estamos longe dos templos, nós estamos longe um dos outros, mas a presença do Senhor, ela está conosco, queridos. Esta mesma presença que eu estou sentindo aqui, creio que você está sentindo também, é o mesmo Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos faz levantar, é Ele que nos faz orar, é Ele que nos faz jejuar, é Ele que nos faz ler a palavra e não deixar que as coisas venham a encher os nossos corações, querido, de maldade, de iniquidade, mas que nós possamos estar sempre pautados na presença e na palavra do Senhor. Então Davi diz: eu pequei contra ti. Naquele tempo tinha um profeta, aquele homem era amigo de Davi, Gade. Aquele profeta foi lá. Automaticamente, quando Davi percebeu que ele tinha pecado contra o Senhor, o Deus mandou Gade lá onde Davi e propôs 3 coisas para ele. Disse: olha, Davi, eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Ele viu o que tu fez e fez de maneira incorreta, porque ele não mandou. Olha, 3 coisas eu te proponho, o Senhor te propõe: que por 3 meses tu fuja dos teus inimigos, que por 3 meses tenha fome na terra, ou que por 3 dias haja uma peste no povo. Aí Davi vira para ele: meu Senhor, que eu não caia novamente nas mãos dos meus inimigos, mas que eu caia nas mãos do Senhor. A consequência já estava gerada, querido. A peste já estava anunciada. O anjo já estava com suas mãos postas sobre a nação, sobre o povo de Israel. A Bíblia nos relata que morreram 70.000 pessoas, meus queridos. Morreram 70.000 pessoas com aquela peste, por causa de um homem, por causa da iniquidade, por causa da maldade daquele homem, porque ele era o líder da nação, e morreram pessoas. E eu fico me perguntando: Senhor, morreram pessoas inocentes? Sim, morreram pessoas inocentes. Porque Davi ali, ele chega depois e diz assim: Senhor, porque estas pessoas que não têm nada a ver estão morrendo? Não fui eu que pequei contra ti? Que este mal caia sobre mim e que este mal caia sobre a casa dos meus pais. Davi reconheceu, mas o estrago já tinha sido formado. Nós vivemos dias semelhantes com esta peste, querido. Como eu falei no início, nós não sabemos o que está acontecendo. De repente Deus criou esta situação para chamar o povo para perto dele. O pecado, a iniquidade das nações, de muitos líderes, das pessoas, de muitas pessoas escarnecendo de Deus. São muitas as coisas abomináveis que as pessoas têm feito, com certeza têm chegado até Deus. E nós estamos passando por isso, vendo o que está acontecendo, infelizmente assistindo tudo o que está acontecendo. Mas nós podemos ver na palavra que depois que Davi, aquele que errou, aquele que se humilhou, ele disse: o que é que eu devo fazer? E agora o mesmo profeta, enviado por Deus novamente, Gade chega para ele e diz: olha, Davi, levanta um altar de adoração, aleluia. Meu Deus, te prostra. Ele quis dizer, eu estou parafraseando, olha, te humilha diante de Deus. Pede perdão para Ele de tudo que tu deixou, a maldade, a iniquidade, a violência entrar no teu coração e tu agiu como louco. Agora